abrir a nossa Bíblia, Mateus capítulo 24. E aqui nós temos um texto famoso e clássico a respeito dos sinais da volta de Jesus. E o título da minha mensagem essa noite é o seguinte: nos últimos dias, enquanto o sexo se multiplica, o amor esfria. Vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 24, nós vamos ler especificamente o verso 2. Falando de sexualidade na igreja, sempre é problemático, por inúmeras razões. Você tem uma diversidade de públicos, desde jovens até às vezes crianças, adolescentes, jovens adultos, até pessoas idosas e pessoas com todo tipo de experiência em relação ao assunto, tanto na teoria quanto na prática. E aí, de fato, obviamente, que a sexualidade é uma coisa íntima e naturalmente vai envolver vergonha e mais cedo ou mais tarde vai envolver noções de pecado. E é uma questão relativamente bem complicada, porque o que é natural vai ser pecado em algum momento. Quando o pecado entra na humanidade, ele vai bagunçar até mesmo as questões que seriam assim fundamentais da nossa identidade, da nossa personalidade, e a sexualidade naturalmente é uma delas. E eu queria abordar esse tema da perspectiva da relação entre sexo e amor. Sabe que, de vez em quando, se as pessoas mais românticas, ao invés de dizer faça sexo comigo, elas obviamente preferem a linguagem de faça amor comigo. E, naturalmente, existe às vezes uma indicação de que uma coisa é sinônimo da outra. Mas eu estou propondo de antemão que nos últimos dias tem muito sexo se multiplicando, enquanto o amor está esfriando. E aí a palavra de Deus diz para nós assim, Mateus 24, versículo 12, o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Obviamente aqui a palavra não é que por se multiplicar a sexualidade, o amor vai se esfriar, mas obviamente que há um sentido em que a sexualidade envolve iniquidade, perversidade, egoísmo. Talvez seja uma das facetas mais pesadas do egoísmo quando ela se manifesta na sexualidade. Vide, por exemplo, os exemplos radicais do pastor Ezequiel, um homem estuprando uma mulher. É uma manifestação de extremo egoísmo, extrema maldade, extrema brutalidade que envolve sexualidade. Mas não só nessas questões mais radicais, Às vezes dentro do mundo, inclusive das pessoas que gostam, entre aspas, do prazer, existe muito egoísmo, existe muito pensar em si e pouco pensar no outro. E o fato é que a gente poderia também colocar as questões, os números enormes da pornografia no nosso mundo, tanto a pornografia direta, explícita, etc., quanto a pornografia indireta. E essa pornografia indireta está em todos os lugares, absolutamente. Ainda que nós não falemos desse assunto aqui dentro, ali fora você tem os outdoors, ainda que você não tenha contato com pornografia na sua vida, você tem aí esses apelos na televisão, até mesmo no rádio, as vozes, etc. e tal. Você tem apelo a isso em todo instante, a todo momento, vendendo todo tipo de produto. Você tem, por exemplo, os próprios desenhos infantis já erotizando as crianças e preparando legiões e gerações de pessoas para desfrutar da sexualidade egoísta, pecaminosa, antes do casamento, e etc, etc, etc. Inclusive, esses dias eu vi, algum tempo atrás, uma pesquisa que dizia, não sei se ela é correta, que as mulheres norte-americanas, antes de se casar, em geral, elas beijam 80 homens. É a média lá das meninas norte-americanas, bombardeadas diretamente com Disney e tudo mais, além de Disney, em relação a essa questão da sensualidade, da beleza, etc, etc, etc. E isso se multiplica nos últimos dias. E a palavra de Deus diz, porém, que o amor nos últimos dias iria o quê? Se esfriar. E às vezes parece que essa conta não bate. Se a gente tem cada vez mais sensualidade, mais sexo, mais pornografia, mais etc e tal, por que tem cada vez menos amor? E se você acha que eu estou fazendo uma relação muito inadequada em relação ao texto de Mateus 24, vai para Judas, que é o livro antes do Apocalipse,
que é somente um capítulo, vamos dar uma olhadinha nos versos 17 a 19, onde ali a gente tem uma profecia e um contexto relacionando a sensualidade aos últimos dias, né? A gente falou um pouquinho sobre os últimos dias ontem, vamos falar hoje. E a palavra de Deus diz lá em Judas, vamos ler os versos 17 a 19. E texto interessante, né? E Judas diz assim para nós, inspirado por Deus: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem heresias sensuais, que não têm o Espírito. De tudo que esse texto diz, que é muito interessante, duas expressões me chamam muito a atenção: as paixões ímpias e o fato das pessoas no último tempo serem sensuais, sem o Espírito de Deus. Está aqui uma imagem profética falando dos últimos dias antes da volta de Cristo e colocando essa questão, né, da sensualidade como algo bastante presente nos últimos dias. E se nós não vivêssemos numa sociedade tão sexualizada, talvez a palavra de Deus teria falhado, né? Mas a gente vê o cumprimento da palavra de Deus na realidade do mundo que a gente vive. Agora vai para Apocalipse capítulo 9. E está aqui um dos textos mais tristes e pesados a respeito do pecado sexual no nosso mundo. E de fato, a gente deveria ler esse texto, pensar no mundo que a gente vive, sentar e chorar e clamar a Deus misericórdia dia e noite. A palavra do Senhor diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, ídolos de ouro, prata, cobre, pedra e pau, que não podem ver, ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram de seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem dos seus furtos. E aqui está uma imagem de uma sociedade sofrendo a ira de Deus por causa do pecado. E mesmo em meio ao sofrimento da ira de Deus, das pragas, as pessoas não se arrependem. É mais ou menos assim aquela ideia, né? A pessoa desfruta da sexualidade pecaminosa, adquire um vírus da AIDS e não se arrepende. Nem mesmo sofrendo um flagelo que vai lhe destruir a saúde e por fim a vida, nem assim ela se arrepende. Que força, né? Que coisa maluca é o pecado sexual. Algo que atrai, algo que seduz, algo que mascara o egoísmo de prazer. E quando você é confrontado com uma doença, com uma gravidez indesejada, com a frustração que envolve o pecado sexual, porque o prazer não dura para sempre, nenhum pecado dura para sempre. E aí as pessoas se unem sexualmente, depois se separam, se frustram, se entristecem, tudo dá errado, porque é o caminho natural do pecado. E mesmo assim elas não se arrependem. E está aqui algo que eu digo que a gente pode sentar e chorar. Agora, de onde é que vem essa força? De onde é que vem a força da sedução do pecado sexual? E assim, pecado sexual não é assunto só de jovem, não é assunto só de homem, não é assunto de uma classe específica de pessoas. Eu me lembro, eu passei muito pouco tempo na igreja antes de ir para o seminário. Eu passei 1 ano e meio, um pouco menos do que isso, na igreja. E eu era membro da Igreja Central de Curitiba. Eu me lembro que foi um casal, se eu não me engano, chileno, um pastor chileno e a sua esposa, fazer uma semana de oração na Igreja Central de Curitiba. E uma das noites, ele pregou sobre pecado sexual. E aí ele fez um apelo assim, bem direto e específico. Você que tem pecado sexual, se levante e venha à frente. Desse jeito. E assim, algumas pessoas foram à frente,
Eu estava saindo de toda aquela vida de noite, de sexo, de droga, etc. Então, obviamente, eu fui à frente. Agora, assim, a cena que mais me impressionou aquela noite foi uma senhora. Eu não sei quantos anos ela tinha, mais de 50, pelos cabelos brancos. E uma mulher assim muito bem vestida, você via que ela era bem vestida no sentido de uma cristã conservadora, né? Roupa ali, vestido, decente. Era uma membro da igreja, ok. Já, não vou dizer idosa, já mais velha, mais de 50 anos de idade. E ela colocou a mão no rosto e chorava e vinha à frente. Porque, de alguma maneira, ela se identificou na mensagem daqueles que têm pecado sexual, que imaginam coisas, que sonham coisas, fazem coisas, ou já fizeram, sei lá, enfim. Ela se identificou com a mensagem, se arrependeu, chorou, e de todos nós que estávamos ali na frente, ela era que estava mais destacada ali, né? Como que a gente acha que esse não é um problema que uma senhora tem, né? Mas o fato é que esse assunto machuca crianças, jovens, adultos, idosos. Eu lembro-me também de um livro do Philip Yancey, eu não lembro qual deles, é o Jesus que eu nunca conheci. Extraordinário livro, recomendo a todos vocês. E ele fala assim um pouquinho das tentações sexuais, comentando aquela passagem de Jesus onde ele fala que se você olhou e cobiçou, já cometeu adultério. E ele fala assim que às vezes a tendência do nosso mundo é concentrar a tentação do pecado sexual no jovem. Mas ele diz assim que não, que quanto mais velho, às vezes o homem especificamente vai ficando, ele fica menos potente sexualmente, às vezes fica mais vulnerável a ficar imaginando em revistas, pornografia, etc e tal, porque ele já não tem a força de fazer e começa a ficar imaginando. Então, a gente sabe assim que esse é um assunto complicado, muito difícil de lidar. Mas assim, ó, se a gente não falar aqui dentro, enfim, o mundo não respeita e vai falar lá fora, e se não aprender aqui dentro, vai aprender na internet, e acho que a coisa é um pouquinho pior. Agora assim, ó, de onde é que vem essa força da sensualidade como algo que vai seduzir, que vai de repente conduzir pessoas, até mesmo que ouviram o Evangelho ao inferno? Vamos voltar para Gênesis capítulo 1. Vamos lembrar um pouquinho do começo dessa história, onde nada na vida humana incluía pecado. Mas a vida humana já incluía sexo. E aqui é interessante a coisa, né? É interessante como a Bíblia coloca a questão. Gênesis 1, a partir do verso 26, é um texto absolutamente famoso sobre a criação do homem e da mulher, como que Deus os criou. E a palavra do Senhor diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre peixes do mar, aves do céu, e todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Os teólogos já apontaram, muito provavelmente todos vocês já ouviram a ideia, de que o sexto dia é um dia especial na criação em Gênesis 1, em função da expressão "e era muito bom". Se você ler a descrição dos dias 1, 2, 3, 4 e 5, e a Bíblia diz: e era bom, e era bom. Chega no sexto dia, era muito bom. E isso é muito interessante, enfim, né, tem as questões aí, porque que Deus, de alguma maneira, ele enfatiza este dia como um dia especial. E aí se coloca a criação do homem e da mulher à imagem de Deus.
E já no contexto evoca essa questão da sexualidade em função da ideia da procriação. Eles vão ser fecundos, eles vão multiplicar, e a gente sabe como a coisa acontece. Se alguém te contou que era através da cegonha, você talvez já esteja crescidinho para aprender que não é exatamente assim. Então, homem e mulher vão então viver a sexualidade, e aqui o contexto é sem pecado, e é muito bom. Se existe alguma coisa muito boa no nosso mundo de pecado, algo que seja muito bom no mundo sem pecado é praticamente inimaginável da nossa perspectiva. Algo extraordinário, a gente não tem nem palavras para descrever. Agora, a Bíblia fala de um sexo que não é pecado, mesmo no contexto do mundo pecador. Hebreus 13, verso 4, talvez um dos textos mais famosos sobre esse assunto. Eu acho interessante da gente sempre relembrar assim, a perspectiva de que há sexo que não é pecado. E aqui, o autor do livro de Hebreus coloca aquela famosa frase, né? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. De onde é que vem a força do pecado sexual? Em grande medida, vem dos traços divinos na criação. Foi Deus quem deu ao homem, à mulher, beleza. Foi Deus quem deu ao homem e à mulher capacidade de procriação e tudo isso que isso envolve. Foi Deus que deu ao homem e à mulher a experiência de prazer em função da existência. Porque a existência é prazerosa. Nós somos uma grande máquina, né? Tem um sistema nervoso central através da qual a gente sente prazer no que a gente come, no que a gente bebe, no tato, no cheiro. Obviamente, com a entrada do pecado, entra também a dor, o sofrimento, a doença, o problema. E aqui as duas coisas vão coexistir: as coisas boas da vida e as coisas ruins da vida. E a sexualidade, ela vai acabar mais cedo ou mais tarde tendo uma mescla das duas coisas. Traços do que é bom e também, no contexto do pecado, traços daquilo que é ruim. E como é que a gente então lida com essa questão? Se eu sair aqui exaltando simplesmente o lado positivo do sexo, a gente poderia pensar numa apologia ao sexo livre. Não é o caso. O sexo livre traz inúmeros problemas, como AIDS e outros. Agora, também se a gente só enfatizar o lado de que sexo é pecado, a gente não pode falar nisso porque etc e tal, também não faz jus ao assunto. Então a grande questão é que a gente necessita de uma maturidade e de um equilíbrio que eu concordo que são de fato muito difíceis. Exatamente em função disso, pouco se fala dessas realidades dentro da igreja. E aí o que acontece? Muita gente guardando o sábado e adulterando. Você pode achar que isso é um contrassenso e um absurdo, mas infelizmente é comum. Bem comum que guardadores do sábado adulterem. E aí assim, olha que situação maluca. Em geral, a pessoa que decide guardar o sábado, ela entende uma verdade profunda sobre a lei de Deus. Especificamente que a lei de Deus, os 10 mandamentos, elas formam uma unidade que aí Tiago 2,10 vai dizer que se você desobedecer um mandamento, você é culpado de todos. E aí, de repente, um evangélico, um católico, um espírita, a pessoa que se confronta, que é confrontada com essa verdade na Bíblia, ela entende o seguinte: poxa, é óbvio que eu não quero roubar, matar, adulterar, etc. Mas o sábado eu não guardo. Então o que eu vou fazer? Eu vou organizar a minha vida, eu vou procurar um novo emprego, eu vou ter uma nova profissão, eu vou, etc. Se me virar nos 30 para fazer o quê? Obedecer o mandamento que eu não estou obedecendo, eu vou ser fiel à vontade de Deus, eu vou guardar o sábado. Em geral, é essa a experiência que você espera do guardador do sábado. É um camarada que já está guardando os outros 9 mandamentos e tem a luz de que ele deve guardar o sábado. Mas assim, olha, é impressionante a força do pecado sexual, de que gente que acha e que diz ou que pensa que já entendeu o assunto da lei e guarda o sábado, não consegue se dominar
na hora de ver um rabo de saia ou de ver um homem forte por aí. E aí, guardando o sábado adulterando. Aí é uma situação bem interessante. Claro, a gente não vai aqui dizer que... E também tem aquela questão, né, do pecado sexual ser pior do que todos os outros pecados. Inclusive, aliás, né, tem aquela questão assim, né, a maior parte das pessoas que saem da igreja são problemas com sexo ou com dinheiro. Pouca coisa além disso, né? Mas saem do ministério também, saem da igreja, etc. e tal, em geral, esses dois assuntos, eles acabam concentrando o foco da questão, justamente para mostrar que a sexualidade é uma coisa assim que vai mais fundo na nossa vida do que simplesmente as teorias espirituais, religiosas e bíblicas que a gente tem. E aí assim, ó, sexualidade em primeira instância tem a ver com a nossa identidade, quem nós somos, homem, mulher. A sexualidade tem muito a ver com família. A família vai ser vamos pensar assim, o grupo essencial e primordial onde a gente vai aprender sobre sexualidade. Tanto é que a gente, aliás, existe em função da presença da sexualidade no contexto, pelo menos entre aspas, de família. Um homem e uma mulher vão gerar filhos. E, naturalmente, esses filhos vão nascer, os pais se amam, os pais estão juntos e naturalmente, as primeiras experiências em relação a esse assunto vão surgir em relação à própria experiência familiar. Até tem toda a questão do complexo de Édipo, que dentro da psicologia é uma coisa que incomoda bastante, né? Aquela ideia da gente ser o menino apaixonado pela mãe, a menina apaixonada pelo pai, que não tem a ver com sexualidade em si, né? Mas é interessante, não tem com sexualidade em si na prática, mas tem tudo a ver com a sexualidade em si no sentido da nossa identidade. E aí a gente se forma, a gente vive e existe como seres sexuais, e a gente vai vendo os padrões através dos quais as pessoas vivem, né? Especialmente o pai e a mãe, e naturalmente a gente vai repetindo. Isso não quer dizer que todo mundo é obrigado a repetir os padrões do seu pai e da sua mãe, mas em geral é a primeira tendência. Então, filho de homem mulherengo, mais cedo ou mais tarde, tem grande chance e tendência de ser mulherengo também. E aí com as mães, com os pais, da mesma maneira. Isso não quer dizer que é fatal, que é obrigatório. Não, meu pai teve 15 esposas, então eu vou ter 15 esposas também. Não é esse o ponto. Mas a tendência geral da identidade é mais ou menos caminhar na mesma direção. E se tu vês na tua família padrões destrutivos em relação à sexualidade, te cuida, avalia o teu coração, ora sobre isso e busca escapar das questões, porque muito provavelmente você tem a tendência. E obviamente que a sexualidade também tem a ver com a nossa identidade, com a nossa família, mas também com a nossa história de vida, como é que foram essas experiências da gente com o primeiro beijo, com o primeiro apaixonamento, com a primeira relação sexual, aqueles que não são virgens, etc, etc e etc. Também, para bagunçar tudo isso, nós somos bombardeados com as influências externas das outras pessoas que têm as experiências delas em relação à sexualidade. Que tem tudo a ver com o que a gente veste, a nossa roupa, que tem tudo a ver com muita coisa na nossa vida, ok? E aí, essas influências todas das outras pessoas se traduzem em imagens, vídeos, propagandas. 13 anos, ele pode até ouvir tudo que tu tem para falar para ele sobre sexo, mas mais cedo ou mais tarde ele vai perguntar para o outro de 13 que, e aí, como é que é para você? E aí, tu gosta, não gosta, tu já viu, não viu, já fez, não tem como escapar. E dependendo das pessoas que estão ao nosso redor, isso pode influenciar a nossa sexualidade para o bem ou para o mal. Obviamente que no mundo pecador, a tendência que seja para o mal sempre é mais forte, ok? Mas assim, ó, eu comecei falando da distinção entre sexualidade e amor. E eu queria terminar com 1 Coríntios capítulo 13. Para a gente tentar avaliar um pouquinho a nossa compreensão do sexo, a nossa relação com o sexo, em função de algumas questões desse texto que define o que é o amor. Eu acho que vai ser um
tenho certeza que vai ser um padrão bacana para a gente perceber a nossa postura, ou a postura da nossa sociedade, ou o que é a sexualidade em função de algumas questões do texto de 1 Coríntios 13. Vamos ler a partir do verso 4. A Bíblia diz assim: o amor é paciente, é bondoso, não arde em ciúmes, não se ufana nem se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Quando a gente vai aplicar essas imagens para a compreensão da nossa sociedade, ou de cada um de nós, sobre a sexualidade, a gente pode tirar muitas lições preciosas. O amor é paciente. Será que a gente é paciente? Vamos falar para os mais jovens aí, que estão a flor da idade, a flor da pele, né? Tudo que o jovem não quer é esperar para desfrutar da sexualidade. Se diz que as pessoas nos tempos bíblicos casavam-se por volta dos seus 13, 14, 15, 16 anos. Eles viviam numa sociedade mais simples do que a nossa, rural. Então, com 12, 13, 14 anos, tu já é um trabalhador, tu já pega enxada e já consegue plantar, consegue colher, tu não tem nenhuma dificuldade, se tu não tiver uma dificuldade física, tu consegue trabalhar, ok? Inclusive, esse é um dos grandes dilemas dos coxos, dos paralíticos, lá no tempo da Bíblia, que eles são inúteis, eles têm que ser sustentados, porque eles não conseguem trabalhar. E aí os milagres que Jesus faz com essa classe de pessoas vai demonstrar um pouquinho essa questão aí. Mas assim, se você é saudável, com 13, 14 anos, não vai te fazer mal uma enxada não. E aí o que acontece? Quem consegue trabalhar, já consegue casar, né? Consegue plantar a sua comidinha? Pronto, planta a sua comidinha, come bem, etc e tal, já consegue ter uma esposa. Então já, assim, e é bem a idade, inclusive, que naturalmente as pessoas vão se apaixonar a primeira vez, sim ou não? Sim, claro, tem uns mais precoces, tem uns mais atrasadinhos. Tem gente que se apaixona a primeira vez com 10, 11 anos. Eu me apaixonei a primeira vez com 11 anos. Tem gente que com 12, 13, tem gente que se apaixona assim. Eu duvido quem tem 15, 16 anos e nunca se apaixonou a primeira vez. Pode ter, no máximo 18, 20 anos está apaixonado. É natural na vida, não tem como evitar, ok? E assim, como a gente vive numa sociedade hoje, em que a gente só vai conseguir ter um trabalho, uma enxada, não com 20 anos, mas às vezes um pouquinho mais. Claro, alguns começam a trabalhar cedo, 16, 18, 20, mas uns vão começar a trabalhar com 25, 30. E aí assim, para ter paciência para esperar a sexualidade até o momento que tu consegue sustentar a tua esposa, é uma questão mais complicada. Bem complicada. Mas o amor é paciente. O sexo nem sempre é paciente. Então vai ter às vezes uma distinção entre o sexo e o amor. O amor espera, mas o sexo nem sempre espera. E aí sexo sem amor também não sei qual é o sentido. Aliás, uma das coisas mais tristes do mundo é sexo sem amor. Mas de qualquer maneira fica uma dica interessante aqui, né? Até mesmo, por exemplo, né, você pode pensar não só na questão da primeira relação sexual, ter paciência, etc. E tal. Até mesmo dentro das relações entre os casais. A gente sabe que a adequação sexual não é da noite para o dia, a gente tem que ter paciência um com o outro. Mas nem sempre as pessoas têm paciência. Algumas questões relativas a adultério podem também ter um pouco desse viés aqui. As pessoas não têm paciência uns com os outros, né? O casal um com o outro, e vão procurar o prazer fora do casamento, fora dos limites. E é isso aí, tem tudo a ver com esse texto. E a gente vai acabar entendendo que às vezes a nossa postura, a nossa compreensão da sexualidade nos faz fazer uma distinção bem forte entre o que é sexo e o que é amor. Aquilo que não deveria ser diferente, acaba sendo muito diferente. E aí por isso que eu digo, né, nos últimos dias, o sexo está se multiplicando, mas o amor, cada vez menos. Menos, menos e menos. E aí poderíamos colocar outras questões, né? A questão dos ciúmes, que não tem a ver exatamente com sexualidade em si, mas tem tudo a ver com o clima e o ambiente do relacionamento. Quem é que gosta de viver dentro de um clima de pé de guerra, de desconfiança? Como é que vai ter uma vida sexual saudável dentro desse clima dos ciúmes doentio? Não tem como, aí tem tudo a ver com esse texto. Aí tem muito casal que tem muitos ciúmes e muito sexo, mas amor, cada vez
se esfriando mais, em função dessas questões dos ciúmes também. É interessante essa coisa do não procura os seus interesses. Daí tem a polêmica, que eu sempre tenho que falar de polêmica, né? Sobre sexo no sábado, né? Daí tem aquela coisa do não buscar os seus interesses. Aí eu digo assim, mas se for o interesse dela, daí pode? Mas enfim, deixa pra lá. Não é meu, né? É o interesse do outro, né? Mas enfim, de qualquer maneira, sempre é uma questão relativamente complicada isso, né? Mas o fato é o seguinte, a primeira questão é que o amor não é concentrado em si mesmo. E tem muita gente que tem uma sexualidade concentrada em si mesmo, tanto homens quanto mulheres, que não se preocupam com o prazer do outro, em todos os sentidos, tanto homens quanto mulheres, que usam o outro, que tem esse padrão destrutivo. Aí você percebe que isso não é amor, né? O amor não age dessa maneira inconveniente. Em relação a isso também, você tem assim, de repente, essa glorificação do pecado sexual na mídia. Quem são as artistas famosas, os artistas famosos? Pessoas bonitas, sensuais, que exploram esses atributos de corpo, etc, etc, etc. Mas assim, de alguma maneira, a Bíblia diz assim que o amor de verdade, ele não se alegra com a injustiça. Aí de repente você vê as meninas se colocando na vitrine na televisão. Nossa, aí tem meninos que ficam muito alegres com isso, né? Nossa, encontrei um mundo maravilhoso aqui das meninas de biquíni. Ou você vai para a internet sem biquíni e tal. Mas o fato é o seguinte, aqui a palavra de Deus diz que a gente não se alegra com a injustiça. Mesmo porque, se você parar para pensar nesse mundo da indústria da sexualidade mesmo, o que tem de gente doente, apodrecida, nas suas relações familiares, vai ver o que está por detrás disso aí: prostituição, tráfico de mulheres, abuso de drogas, todo tipo de perversão, e na capa, a beleza e o prazer. Talvez as coisas não sejam exatamente assim, mas o amor não se alegra com a injustiça, não se alegra com aquilo que destrói o ser humano. Então veja bem, às vezes o amor não se alegra com o sexo, dependendo da forma como tu vê a sexualidade. Não tem alegria, não tem prazer, não de verdade. E a coisa assim é bem pesada. De qualquer maneira, o dilema dessa sexualidade, ela é interessante, porque mais cedo ou mais tarde a sexualidade acaba, mas o amor jamais acaba. Todos os casais casados sabem que o início da relação, né, a sexualidade é mais forte, com o tempo ela vai diminuindo. Isso é normal, não é errado, etc e tal, apesar de casais se manterem ativos sexualmente por muitas décadas, mas obviamente uma frequência, etc, menor. Mas o fato é que quando o sexo vai diminuindo, o amor não precisa diminuir. Agora a gente inverte aquela ordem do sexo se multiplicar, do amor se esvaziar ou se diminuir. Se a gente for cristão, se nós formos cristãos, se nós pautarmos a nossa sexualidade por aquilo que é paciente, que é bondoso, que não tem ciúmes, que não tem vaidade, que não tem egoísmo, que não está só preocupado consigo, se a gente tiver uma sexualidade no padrão do amor, nós sempre teremos o quê? Algo que nunca acaba. Mesmo que diminua, nunca acaba. Não tem fim. Que é totalmente diferente dos relacionamentos que você vê no mundo que a gente vive. Que é o quê? O desfrutar da sexualidade para logo se separar. E aí esses casamentos destrutivos, esses relacionamentos que não duram, e essa frustração que nunca sai da alma humana. E a alma humana sempre querendo companhia, sempre querendo prazer, sempre querendo alegria, e sempre recebendo mais frustração, mais abuso, mais doença, mais coisas ruins na sua história e na sua vida. Sabe que falar sobre esse assunto sempre é muito complicado. Demais. Talvez você tenha gostado muito do que eu falei. Talvez não. Talvez alguns gostaram, outros não. Também não é o que me importa. Muito o ibope humano. Né? Eu sigo mais ou menos aquela visão de Paulo, sem querer confrontar nenhum ser humano na face da terra, nem aqui. Se eu quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Se a gente não falar desse assunto aqui dentro, tu pode ter certeza que a internet vai falar ali fora. Ou ali fora pode significar no seu celular, no seu computador. E a coisa vai ser um pouquinho mais pesada do que comigo aqui dentro. Então assim, trabalhar os assuntos de forma clara, de forma honesta, de forma profunda, é a melhor maneira que a gente tem
para entender o seguinte: o sexo ele tem esses dois lados, algo que pode ser muito positivo e muito negativo. E pode ter gente aqui dentro muito iludida com o lado positivo do sexo e que está acabando de entregar sua vida numa grande armadilha de adultério, de pornografia, de sexo antes do casamento, algo que destrói a nossa espiritualidade, a nossa família, a nossa comunhão, a nossa alma. E a gente precisa atentar para esse assunto. Por mais que seja um assunto muito difícil, e eu concordo 100%, dá uma ouvida lá no programa falando nisso, que é o nosso Na Mira da Verdade Local, né? Em grande medida, as dúvidas têm a ver com o casamento, com o sexo. Eu fiz antes, eu fiz depois, agora como é que faz? E se casa, e tem bênção, não tem bênção, e filho, e agora? E o meu marido, e a minha mulher? E grande parte dos dilemas, das frustrações, das angústias estão relacionadas a esse assunto. Aquilo que deveria ser o ápice do prazer, da alegria e da paz, está trazendo doença, está trazendo guerra, está trazendo uma postura na vida que não é correta, que não é bacana, que destrói a família, que destrói o coração, que destrói a mente. E se a gente não lutar contra isso do púlpito e do coração, como é que a gente vai enfrentar os últimos dias? Eu me lembro uma vez que eu estava distribuindo alguns folhetos sobre o tempo de angústia, lá em Curitiba, na época que eu era membro da Central de Curitiba. E eu lembro que era um folheto sobre aquele capítulo do grande conflito, né? Começa o tempo de angústia. E a gente tem uma visão do tempo de angústia muito assim, a gente fugindo no meio do mato, descalço, cortando o pé, ok, né? Aí eu estava assim com aquele folheto na mão, e eu olhei para o lado, me lembro nitidamente dessa cena, eu olhei para o lado e tinha um outdoor daquela marca de calça Elos. E era uma menina só de calça jeans, sem blusa, em cima do outro menino, numa pose sensual comum, aí como essas propagandas de calça jeans. Bem comum, assim. Vocês devem já ter visto algumas coisas nessas direções. Aí eu olhei para aquele folheto e olhei para aquele outdoor. Começa o tempo de angústia. Eu pensei assim, ó, é uma visão diferente do tempo de angústia, né? Né? Aquilo que está, de repente, querendo seduzir, atrair, para nos colocar... E a Bíblia diz que o diabo é o sedutor de todo mundo, né? É uma visão diferente do diabo, né? Se tu pensa no demônio, o cara arrancando a cabeça da criança e bebendo sangue. Quando tu pensa nele um cara bonito, tu pensa nele uma mulher bonita, pode ser o demônio na tua história, na tua vida, na internet, na vida real, no trabalho, na igreja. A gente acha que não, mas tem gente às vezes adulterando dentro da igreja. Irmã não sei quem, amigo não sei quem, mulher que não sei quem, marido de não sei quem. A gente vai dizer que não. Quantas famílias já não se destruíram, independentemente, eu não sei como é que a coisa acontece aqui, mas tantas famílias já foram destruídas em função de relacionamentos de adultério dentro da igreja. E se a gente não conversar, se a gente não orar, se a gente não estudar esse assunto na palavra de Deus como nós estudamos hoje, a gente vai estar cada vez menos preparado para enfrentar esse demônio sedutor. Esse demônio que nos oferece uma grama de prazer, porque todo o prazer que ele oferece é uma grama para nos dar a destruição eterna. Será que eu faço o mesmo apelo do nosso pastor lá? Ele estava dizendo, não, mas não. Brincadeira, né? Eu não quero expor ninguém, conquanto eu gostaria de dar a oportunidade a todos, dos mais jovens aos mais velhos, de entregarem a sua sexualidade nas mãos de Deus. E se você sente que você não está tentado nessa área, que não tem pecados específicos nessa área, que não seja pornografia, que não trai tua mulher, teu marido, etc. Então, use esse momento para de alguma maneira orar pelas pessoas que têm problema com esse assunto. Tu não tem problema? Louvado seja Deus, que Deus te fortaleça, que Ele está em pé, cuide que não caia, que você persevere até o fim, seja salvo, seja feliz, seja fiel. Mas ore pelas pessoas que estão enfrentando seus dilemas, suas lutas, suas tentações, estão caindo em pecado, estão escravas do pecado e que precisam de uma graça que só pode ser divina para libertar o ser humano daquilo que dá prazer. A pessoa não tem que ser libertada daquilo que dá prazer. Aquilo que dá prazer pode destruir a tua alma, o teu coração, a tua vida. Eu quero terminar esse culto pedindo para o pessoal do som colocar para mim o hino 480 do Inário Adventista, se for possível.
É um hino que fala de entrega, que a gente se entrega nas mãos de Deus. E eu gostaria que todos nós pudéssemos ter a experiência essa noite, de nos colocar nas mãos do Senhor, a nossa vida, a nossa família, as pessoas que a gente ama, sobre esse assunto, e que a graça de Jesus venha se manifestar para perdoar os pecados que possam existir no meu e no teu coração, na nossa história, na nossa vida, e que Jesus quebre as cadeias do pecado sexual na vida de cada um de nós e de todas